Acordei aqui ainda, né? Acendi a luz. Eu penso muita coisa sobre as relações mundiais que estão em pauta, né? Que são imperativos globais, acompanhando sempre pela madrugada todos os tratados televisivos, questões de portas abertas e fechadas, o que vira busca de transparência e incompetência absoluta perante lugares que acham que podem fazer o que quiser. Há quem justifique pais e filhos entre incesto, aborto, pedofilia, né? Como dizem, até onde o problema da paz é o problema do aborto, né? Fazendo algumas leituras entre grupos. Há quem justifique parasitas sobre estimuladores de prostituição, e ninguém aqui está falando sobre liberdades de direitos, de prazeres absolutos e causa e efeito sobre amor e prazer, responsabilidade sobre transparência heterotrófica, até que ponto queremos os pedaços das pessoas, manejando técnicas, a quem traduza, quando de quatro e para que bípedes. Em teoria, se não fosse a ética, todo mundo comia todo mundo, matava, guerra nunca deixou de ser guerra. Se não gosta, começa se impostando o que de fato fazem independentemente, para justificar testemunho direto, receitual, a quem dízimo, a quem trabalho, ação de graça, domínios de meio de produção, na mão de todos, não necessariamente. Quem não faz nem limpar a bunda tem que ser perdoado, né? O que vira repetição de inafiançável sobre singularidade, quando apontado aquele humilde Jesus e nem aquele sobre o verbo era analfabeto, questões minuciosas sobre trabalhadores, patrões, né? Riqueza total, desigualdade de volume, aceitamos pedaços para quê? Se somos independentes e temos poderes diferentes, como somos perante trabalho, independente de racismo ou dependente de racismo, né? Escravismo, que de fato todo trabalho somos donos de casa, um finge que manda, um finge que obedece, o que somos ao longo do tempo perante a criação, até onde o limite de ser donos de terra, de ser apontados para o Deus maior entre ida e vinda de Jesus, a quem crucificadores quando a violência, a morte, o estupro, a quem decifre o dia de fechamento de putaria, jogo de boleto, quem pensa em ajudar, tomador dos outros, no final das contas ainda toma no cu. Modo de dizer, o que virou direito impessoal, que num datado momento, porra, apostamos em fulano, todo mundo paga. Se a tropa se fuder, a quem justifica, independente de armas, o corpo como um instrumento bélico de morte. Desde quando o mundo era imundo, o paraíso não é aqui, perpetuar para que teoria de que temos que manter desumanizados e inafiançáveis, que sem regras todo mundo faz tudo, mas temos o limite da perna aberta, perna fechada, aonde se acham inclusive bons de fodas e estupradores. A quem decifra inocente pequeno e velhinho sapiental, somos pessoas em construção, mas é muito vantajoso ser humildes e até que ponto soberbos, saturados perante os princípios de obediência e liberdade que justificam que as coisas preciosas, o poder, a intelectualidade, tudo tem muito preço, tudo tem muito valor, tudo ainda está, e as desigualdades perante a responsabilidade é esse, consegue trabalhar o suficiente, ou apresenta limite tal, não consome aquilo, uma casa seria suficiente, aluguel uma vida inteira não necessariamente. Como transferimos herança e nos vendemos a heranças incompatíveis ou doadas a pessoas que mesmo condizem em entender o trabalho, como se não fosse um jogo da Mega Sena, uma busca constante ouvida de qualquer jogatina que você escuta. Ó, se você ficar rico, você lembra de mim. Se eu ficar rico, eu quero é que se foda, aí que eu jogo tudo pro alto e vou gastar, vou viajar. Gastar onde? Entre portas abertas, fechadas. É a maior das guerras, ainda silenciosa, o que são tratados de paz e impostação sobre imperativos de reis que fazem, papas que fizeram, religiosos que fizeram, que virou obreiro pequeno e obreiro grande, entre prestação real
que num dado momento implica individuais, independente se a receita justifica, um declara até tal momento e até onde não, mas o que viram? Delinquentes com o rabo para cima, e que se adquirirem benefícios, tudo é uma ação de graça, rentável e capitalizada, desde que entendam o trabalho minucioso de serem transparentes perante uma casa suficiente, o corpo, e entenderem as liberdades reais, como as obediências reais, para justificarem mesmo o que é a criação, o que é o limite do direito de se venderem a relações herançáveis, fingirem em teto de igreja, o que é o tempo do trato, o tempo que igreja era algo comum, era tribo, era naturalizado, quem era um. Quando virou dois, em teoria, esse veio de qual? Esse veio de você, beleza. Como é a criação primeiro, no momento não se faz fecundativo, ou cada um fecundativo a ser constantemente um, o que virou direito ou causa e efeito de crítica monoteísta, como descabidos monoteístas, que alguns se tornam muito ridicularmente gritantes, descabidos perante a Santíssima Trindade, o mínimo, que não significa necessariamente se vender a igreja de quem, mas quem compra e quem vende, quando num dado momento não tem mais aonde terem feito merda, e vender-se a política da conversão só pela barriga vazia, ou entrar no voto em preto, no voto em branco. Quanto mais antigos, nos lugares continentais aonde a merda não deixa de ser constante parasitologia, de estupro, sexo descabido, falta de etiqueta de natalidade que a miséria não resolve, não traduz, e vitimismo nas costas de almas, na prática. Você está querendo estimular isso, mas você vai botar na sua casa? Você é mesmo um governo no seu quintal? Tem quintal? As origens que justificam como nos impostamos culturalmente racistas, sem o racismo porco e a jogatina fracassada, que na hora da putaria das quatro paredes, ou tudo que entra e sai na casa é possível, e num dado momento ninguém sabe, ninguém viu, porque existe um limite e uma liberdade entre as pessoas casarem, questionarem o recasar, né? Descasar, mas o que é o aliançamento que realmente vira inteligente entre um para um, e não seja justificado sobre o fracasso mercadórico, porque para estancar a miséria e se justificarem realmente monoteístas, a perpetuação só acontece de um homem para uma mulher. E regime de igualdade que saibam caber numa casa, serem inteligentes perante a economia e justificarem perante o volume das aquisições, para falar, beleza, eu adquiri isso, o meu sucesso é a minha riqueza, e você pobre não pode desacatar. Ou você pobre também falar, você rico não pode desacatar, porque isso daqui não justifica, eu não tenho que ceder a tanto, a mão de obra não encaixa dentro de 24 horas. Receita se faz algo relativo, mas o público, justificado perante a privatização, a desprivatização, o limite do original privado de cada casa, a quem não invadir, mas mesmo não jogar nas costas dos outros aquilo que enfiou embaixo do tapete, quando implica justificar intelectualidade, culturas, liberdades não necessariamente prostituídas, mas o que é o valor do sexo, do amor, que um não tem que virar relacionamento, um sempre tem que doar. O que são ativos e passivos, o que são heterossexuais e homossexuais, virou uma merda para todo mundo, e entre jogatina de adotar, para esticar pedofilia, entre casais fingidos héteros, entre casais fingidos homossexuais, tem determinadas coisas que, ainda que seja um processo de desmiséria e irmandade, não traduz a merda do jogar na rua e leite derramado, que dizem que nem Jesus, a quem Deus lhe dê volta, sem Deus ou qualquer coisa assim, sem cara. Quando isso vir, em que momento a criação permitiu a anatomia de homem e de mulher e transparência real, quem somos de quatro, quem somos em pé, quem somos nas quatro paredes, que quando a tragédia dos prazeres vira acidente, doença não cabível sobre resolução, eu nasci, o governo não deu conta da minha doença. Você é médico? Você rezou, não foi na igreja, sobrou, aplaudiu o médico, não foi no médico e sobrou aplaudir igreja, não necessariamente. Em políticas de conversão, de revelação, de verdade, de crença, e até onde revelar mistérios inéditos que não necessariamente a boa aparência,
a cabeça, 2 braços, 2 pernas, mas se a merda fede entre toda estética e riqueza, quanto mais sobre pedofilia e tamanha desgraça quando encontram cegos, surdos, apontados retardados, aleijados, acelerados. Existe uma merda regimental que a democracia não está fechando porque falam pelas costas e mal falam na hora do testemunho. Ninguém sabe, ninguém viu e o cu fica preso. Atirar a pedra é conveniência quando é joguete de queima de arquivo, mas que não são patriotas, não são educadores reais, não são impostadores da palavra perante o senso comum e o senso especial. Instituições são falhas, governos são falhas e a igreja impõe uma igreja e o primeiro rei, que a segurança nunca tá bom e tem que matar para justificar o que o Deus daquele tempo deu receitas, deu oportunidades depois de pandemia, deu oportunidades depois de apocalipse, depois de holocausto, Primeira, Segunda Guerra Mundial, e em que momento explodir para todo mundo é lucro quando a verdadeira fé de alguns não tem que deixar mais restos e fugitivos e fracassados, repetindo essa desgraça, essa burocracia para que renasça um otário obediente em celibato, entre outros, em foda livre e sem fechamento de folha que a temperatura de merda. E o fracasso das instituições, da maioria das vezes que empregados falam, se pudesse mais roubava, não cabem, não são aceitos por patrões. A coisa virou uma tragédia entre autônomos, beleza, mas e aí? E como regulamenta? E regulamenta para que isso? Sabem o que é mal e o que é o bom? Não limpam o próprio cu e não resolve sobre as máximas adquiridas de liberdade, porque nós temos críticas com relação à ditadura e temos um fracasso imposto e cobrado, inclusive do lado ocidental. A quem justifica esquerda, direita, de centro, que isso aí não interessa mais na minha vida, eu sou muito mais que tudo isso e não sou adestrada por nenhum deles e nunca fui. Eu demonstrei ao preço do passo, eu justifiquei isso como trabalho de pós-doutorado sem banca, que implicava eu demonstrar o meu histórico de conquistas, além de ser atleta, além de estética, e quando a imagem conta, que implica imagem e semelhança, opostos se atraem, né? Irmãos, matéria-prima até aonde? Orgias para que se o racismo ele odesse até onde determinadas coisas sobre infinitas tragicidades que perguntamos, né? Quem somos de fato nas 4 paredes, a transparência que temos que colocar para como revelamos doentes incabíveis, fracassos deficientes de fato. Temos uma totalidade de olhar, ambições que, mesmo que podemos esconder dentro do corpo, ele se revela em perpetuação ou atos diários, independente de sermos pais e filhos, e temos relações sociais que temos que, no mínimo, justificar perante, né? Ai, se não é pai e filho, faz com o de casa, achando que faz no da rua, achando que não faz no de casa. As maiores tragédias, inclusive colocadas e acompanhadas na televisão, a venda de pedofilia, bebezinhos, mamãezinhas ligando e deixando na internet. Fique com meu filho, tá baratinho. Ele não chora, pode fazer com ele o que quiser. Existem tratados que cadeias abertas e fechadas não mais suportam. É feito dentro, é feito fora. São impunes, devem ser sacrificados, a meu ver, imediatamente. Eles não têm direito de desacatarem o valor moral da Santíssima Trindade, do monoteísmo, ainda que acredite ou não. Não tolere Estado laico. Estado laico não fechou a folha. Ateus não fecharam a folha. Ciência para quê? Se infidelidade total e descontrole que não fecha o valor da corrupção do corpo. O que são as desigualdades? Ou mesmo quem produz e consegue justificar seus volumes. Uns obedecem ou tentam justificar-se pela humildade. O que virou? Casa própria transferida, mal transferida, aluguéis sem responsabilidade de pagarem aquilo que funciona dentro de uma casa. Existe um limite. Que profissões sugam mais para você ter que isso, eu tenho que para fazer isso, eu tenho que não ter isso? O que virou um descabimento de vez se o governo implanta, mas um pode se tornar da noite por dia sem saber fazer as coisas.
E como a coisa vira, afeta a herança do outro do lado, reclama o rico, reclama o pobre. Isso é uma merda do caralho. Aí é permitido que roube e vai lá botar que dizer que Deus vai perdoar ou depende. O Deus criador depende de se vender humilde a quem compra e quem vende, que alguém roube em algum lugar e vai lá, bota o dízimo e depois as portas estão fechadas e abertas para quem e aonde vira. Receita total das coisas, independente de poder declarar, de não poder declarar, que virou uma merda para todo mundo. E ninguém tem que entrar na vida dos outros para roubar, para destituir, responsabilizar por tudo que a gente faz, acordos, prestação de serviço, tudo com muita honestidade. Porque justificar infidelidade perante a língua dos outros, que ganharam o direito de mal falar e falam das pessoas por vezes por inveja, desacato, a gente tem que ter muita responsabilidade perante as regras de entender o preço de punições para que coisas não se tornem descabidas, uns proliferem igual bicho, parece umas chagas de Satanás, que nem Satanás quer mais em lugar algum. Virou aquele tempo de realmente falar, ô filha da puta, um de perna fechada e um de perna aberta, e o outro tem que se tornar sozinho e prestar conta relevante perante toda a miséria que nunca acaba, independente de riqueza e pobreza, na maioria das vezes assim percebido. Então nós temos relações reais sobre o que virou aliançamento já negado, sobre inafiançáveis, o que é um novo tempo, o que é um processo civilizatório entre deixados. Provavelmente já existiram gente no novo tempo. Como traduzir isso aqui? É de tempo, é de outras civilizações? Como isso daqui é uma bomba nuclear? O que na sideralização é uma bomba nuclear? Qual é o limite que, independente de bombas nucleares, uma hora é muito alto, muito fundo? Quem somos sobre princípio de imortalidade? Infinitivos? Revogabilidade sobre inafiançar, não ser aquilo, leite derramado? Vai sobrar teoria, mas não vai sobrar prática, e nem comida e nem temperatura, né? Imortalidade, infinitivo, estimulada, faça isso, acredite, mas no céu não é aqui. Venha a nós o vosso reino, mas a quem justifique. Venha a nós o vosso reino. Independente de situações, mas eu falo sobre as propriedades fundamentais. Portas abertas a quem, fechadas a quem, se fechada para esse, então não tem toma lá da cá. Fecha aquilo ali, acaba aquele regime, morre de fome. A quem justifique capitalismo selvagem como comunismo inteligente, ou que virou limite de violabilidade que num dado momento, né, é além do instinto, é muito mais que um instinto. O que é um celibato? Um milagre, um respeito, uma verdade e um direito que adquiriram. Se amam, mais novo, mais velho, casou pai e filho, porque sim, porque não. Olha lá aquele homossexual fazendo melhor do que heterossexual e chegar lá, cadê sua igreja? Temos situações que elas mesmo não devem ser percebidas, e todos os filhos devem ser aceitos pelos seus pais e justificarem o que mal reproduzem dentro de uma casa, ou que mesmo reproduzem, e justificarem as mudanças que, percebido assim, Deus acima de todas as coisas, e isso não foi acatado dentro de uma casa ou propiciou mudança. O que é vocacionalidade que justifique genialidade diferente, trabalho diferente com poder de sucesso que vira uma multidisciplinaridade dentro de uma casa? Naquela casa só tem padre, precisa de um médico, e não necessariamente. Né? O que é isso sobre um tratado universal que garanta entre as estações, entre os fusos horários, entre matérias-primas, que tantos lugares tem, tantos outros não tem nada. O básico de água, fogo, terra e ar, que a condição basal da agricultura, da comida e de tudo não pode ser desqualificada. E o teto ser descabido do topo. Eu falo de condições de obediência e de se dizerem mesmo a prestação de conta real da individualidade, que justifique que o sujeito tem que não ser fardo para o outro até a morte, tem que ter sanidade, porque senão não fecha a folha. Bonzinhos se tornaram muitas vezes idosos delinquentes, estupradores e pedófilos. Naquele tempo era melhor. E no tempo de 24 todo mundo quer experimentar. Vai lá, minha filha, a igreja me largou assim assado. Vai lá hoje, trepa com todo mundo e traz para nossa casa, que todo mundo pode tudo. Ótimo. Doença fica para quem? Pandemia fica para quem? Miséria fica para quem? Boa vida fica para quem? Coisas que, estudando regimes, religiões e todas as coisas, implicaria assim: você vai cair, a transcendentalidade vai te entender todas as dores das massas, da elitização, suas
origens vão voltar, seu corpo vai ser resgatado e você vai ter que entender o ministério da Sagrada Família, e o portal vai te falar. Essa revelação desse dia traz um momento e ele começa entre poucas pessoas, nem precisa sobrar tanto. Basta você entender a autocriação, mas quando observáveis têm permissão para serem tocantes, pela liberdade, pelo amor, muitas disciplinas, são muitos trabalhos, é o tempo todo mexendo com o órgão genital dos outros. Quem somos? Como refletimos entre a gente? Que de fato se reflete no relacionamento de fidelidade, de hábitos, como isso foi impulsionado ou é bem tratado, ao ponto de não serem ridicularizados entre sexo anal, sexo oral, genital, perpetuações variadas. Eu tive muita ascensão à psiquiatria, à psicologia, filosofia, sociologias, liberdades perante todas as mudanças corporais que não necessariamente elas são estéticas ridículas e se tornam importantes a todos, e dizer esse não tem condição, esse não tem racialidade de beleza que não se perde. Olha como esse é novinho, mesmo trabalhou, mesmo não trabalhou, onde está a diferença? A água dele era melhor? Jesus era despedaçado, a quem elevou a Deus, rebaixou, virou inferno, blá blá blá. Eu venho colocando isso tudo muito ao longo do tempo. Eu retomei todas essas coisas com uma impostação muito grande para dar continuidade, como um sistema de transferir. O ato político, ele é comum, ele é especial, você começa em algum lugar, né? Tudo chega em algum lugar quando tem vantagens, e a coisa quando você tem uma prática, um campo atlético, poder falar sobre todas as coisas, xingando, falando palavrão, ou mostrar a ortodoxia, ter leveza, ter peso. Isso é um ministério comum de justificar, ou muito mais especial, que sempre foi sobre a busca das coisas entre o universo do corpo naturalizado, artificializado, modernizado, constantemente ortodoxado. Então eu sempre estou lendo e rebuscando e entendendo os portais que me levaram a todos os lugares com muita verdade, para nunca violar os princípios da pessoa. Até que ponto você tem que estourar e falar, hoje é meu dia de gritar? Mas sempre eu fui uma pessoa muito paciente, entendo todas as preocupações das pessoas que lhe oferecem serviço, que compartilham minuciosidades. Eu entendo o valor das coisas, e eu estive sempre do lado de prestar conta perante quem faz o serviço acontecer, quem paga, quem faz as coisas certinho. Eu não sou vitimizada e dizer essa miséria é miséria, e isso e aquilo. Quem tem que estar com o dinheiro na mão, ou quem mostra a sua produção para a coisa andar. Então, quer dizer, eu não sou vitimismo racial, eu não sou vitimismo de miséria. A putaria do mundo, a liberdade de você conseguir, mas isso você consegue fazer, como isso você não consegue fazer. Sobre aborto, pedofilia, incesto, prostituição, aliciação, miséria, tráfico, violência, feminicídio, infanticídio, machos maioria. E a igreja quem responde entre celibato, praticante e não praticante, ou mesmo que prestam conta perante serem família e ainda entenderem a humanização e o tratado da fé, pela responsabilidade que diviniza você pontuar essas coisas e se sustentar perante tudo isso. Ah, se eu ver pelado, eu estupro. Eu boto a mão, que é do jeitinho brasileiro, quem justifique de fora e de dentro. Então existem pessoas e pessoas e pessoas, e não tem esse negócio que é tudo bando, é a maioria, a tropa paga. Não, não tem não. Não tem. Para mim isso não funciona. Então isso sempre está comigo. Eu sempre compartilho à medida do que são dúvidas, do que são questionamentos, do que são responsabilidades. Meus protocolos têm todas essas coisas. O tempo todo, gente, existe o limite de buscas, de tudo, mas eu sempre tive muito atualizada sobre essas coisas e estou constantemente mexendo com o meu trabalho. A máxima do meu trabalho é cruz e ressurreição, além de regimes governamentais ilháveis, pangeicizantes, apocalipsizantes. Foi uma vida, tem gente que morre deixando tudo. Realmente, as minhas produções teóricas, feitas inclusive até desempregado, é algo inacreditável. Para quem estimulou um corpo atlético, fez dietas com mudanças sob temperaturas elevadas, a fé veio colocando isso como... Meu trabalho já era muito amplo e já tinha uma outra proposta, que também constantemente meu dia era relevar transparências inéditas, de você parecer cego perante clarividências maiores, mas você, onde está o fundo do buraco? Ou aonde essa burocracia toda? Eu tenho que falar isso todo dia, mesmo sendo uma pessoa e tendo essa capacidade, aonde avança, aonde isso é um valor. Então eu tive muita notoriedade entre pessoas com trabalhos diferenciados, que valorizaram o meu trabalho, e isso já convidava entre se tornar ministérios avançados, porque eu tive
esse diferencial de não ser um professor de educação física comum, e por vezes falar, eu odeio essa profissão com nível disso e de como que isso pode acontecer, se eu estava fazendo isso, a capacitação minha era maior. Não, isso eu não acato, não vou acatar, mesmo que meu corpo volte a ser uma merda. E aonde vira a família ali? E caso você esteja com alguém, como que as coisas são desse jeito? Se eu não explorei ninguém, fui independente, tal. Uma prestação de conta que implicou num pacote de coisas em temáticas infinitivas, sobre amor, sobre sexo, sobre trabalho, sobre estados nobres academizados, instituições, tudo mesmo, uma catalogação no a pé, pagando todas as coisas sozinha, ainda que tive respaldo de subsistenciar o que é a família, quem que ajudou as coisas ao longo do tempo para conseguir estar no campo acadêmico, a independência de ter adquirido pensão alimentícia desde cedo, apoio da minha avó de nunca ninguém me cobrar dentro de casa nada, como primeira filha e neta, e de poder começar a ver as coisinhas do mercado, desenvolvimento corporal, de pagar as coisas, de poder me sustentar no que era lógico, que era uma moda de uma cidade, frequentar todas as instituições. Então, realmente, eu tive um respaldo racial, eu sou de origem europeia, né? E eu fui criada por pessoas do ramo, literalmente, português, espanhol e alemão. O que teve um tratado, ainda que eu não conhecia o alemão, da parte da minha avó materna, muitas coisas através da minha avó materna, que nem conheceu o pai dela, trouxe uma singularidade muito grande de eu me impostar em condições perante nacionalismo, socialismo, capitalismo, fascismo, nazismo, comunismo. Eu sou uma pessoa absurdamente impostada perante todas as coisas. Questionei tudo, alavanquei tudo que ninguém dá conta de estudar. Sou capaz de assistir coisas de 10 horas. Se eu piscar, eu volto uma hora para trás. Mesmo com a rotina de vida que eu tenho, meu dia não tem 24 horas. Eu dou conta de cargas horárias absurdas, foi isso no passado, sobre esforço físico inacreditável. Então, eu voltei a utilizar isso como um recurso ministerial comum de dia a dia, mas mesmo apresentar que eu sou uma pessoa que eu tenho literalmente mestrado, doutorado e pós-doutorado, que a banca, eu sou a banca, eu questiono a banca. Eu fiz o que eles não fizeram em maioria, o que são os grandes como acumularam, questões de governos maiores, coisas sobre bombas nucleares, sobre papas, sobre reis, muitas coisas foram alavancadas, todos os níveis de aquisições, desigualdades sociais, culturas e descabimentos perante o monoteísmo, incongruências perante a quem justificar ativos, passivos, heterossexuais, homossexuais, homens, mulheres, crianças, índios, negros, brancos, muçulmanos, cristãos, judeus, etc, etc, etc. Parecia infindável até a coisa acontecer, sobre impostar um campo de relatividade literalmente sistêmica, literalmente cosmológico, sobre um ramo de astrofísica, sobre um ramo de astrologia, astronomia, hipertrofia tem uma relação a mudar o corpo, e as minuciosidades atléticas são coisas muito maiores, tem a ver inclusive com exploração artificial. Quem somos extraterrestres, acreditamos na trindade, no espírito vivo, maior que uma coisa aterrizada, somos ETs fracassados, somos aceitos de fato, somos filhos mesmo de pais e mães, quando a guerra começa dentro de casa, e a quem justifique o adotivo se tornar por vezes até milionário, mas você não é meu pai. Não é meu pai porque a culpa é do adotivo ou de quem contratou, a quem justifique o mais velho, se pagando alguma obediência tem que ter, e não necessariamente. Vários contextos sobre relações tais, mas aí acordo, eu estou sempre registrando, eu tenho prestação de contas com bancas específicas, que conhecem a minha vida ou acompanharam no momento onde eu não quis, entre aspas, mexer com tudo isso, já era um limite, as coisas traziam problemas, a clareza, problemas assim, sociais, que uma pessoa totalmente independente, tivesse tido filho, teria dado conta, porque eu passei coisas que muitas vezes nem pais e filhos entre pobreza ou riqueza questionam, mesmo adquirir um corpo atlético, coisas que eu não queria perder, isso se foi, como, em dados momentos, como isso se alavancou como a restauração de um templo de fato, ainda que a idade chega, ainda que o modelo padrão, não é bonito para você assim, a quem justifique me apontar recessivo dominante, olhos escuros, branca, mulher, qual o problema? Se já existe um problema em alguns lugares, eu não entro, porque eu não entro e porque eu saí, estou dentro, estou fora, sempre a gente coloca condições maiores, né, sobre campos filosofia e sobre campos antropológicos, ou todo um contexto,
literalmente sociológico, que rebusca você questionar igrejas de portas abertas, fechadas, igrejas sem templos, né? E o que é o corpo como um templo de transparência, e qual o limite dessas coisas, a quem atribuir caos de inferno como plenitude de céu, a quem estáticas e dinâmicas sustentáveis. Então, fatores sociais literalmente louváveis que ao longo do tempo a gente vai compartilhando, e os testemunhos não necessariamente precisa ser entre falas, entre atrito. Às vezes uma briga tem uma transparência e um convite ministerial muito maior do que aparentemente sorriso, mas, né, as coisas entre os sorrisos e reparadisificar o mundo, entender a transição planetária e a espiritualidade com maior pauta, que fizeram revelar, que fizeram entender conversão, milagre comum, milagre especial, cruz e ressurreição, requer muito mais. Requer um regime de regras inabaláveis. E o que virou sustentabilidade perante inafiançabilidade, revogabilidade, irrevogabilidade, valores morais que não vira fracasso de direito, a quem dever, a quem medicinas, entre ateu, religioso, entre tratados de padres, não padres, também porque não papas, homens, mulheres, e questões variadas que ainda são muito assimétricas e assim não justificam muita coisa da miséria, que vira infidelidade total, né, quando se somos convidados à extinção, Deus revela antecipadamente, porque se revela tudo o tempo todo, como a luz de Maria antecipou justificar que era o Filho de Deus, quem eram antes, e justificar antes de Cristo e depois de Cristo, ainda que tivesse revelado e morto por nós. Beleza, vamos colocar isso dentro da sua casa. Hoje é o dia de botar o seu filho no prego. Ah, não pode? Mas não é o povo eleito? Mas você não fez e falou, olha, é para Jesus. Opa, mas você está recebendo assim, essa, mas é para Jesus. Mas na prática, caso ida e volta de Jesus, é entender-se a responsabilidade da perpetualidade, de retratar uma revelação e trazer um filho gerado, ou caso fosse através de outra Maria, de alguma Maria, ou na bunda de algum homem, temos condições tais entre guerras de grupos, que quem procura acha, ou tem que nascer no buraco da frente, ou tem que nascer no buraco de trás. Tem muitas questões minuciosas sobre isso, e o que o milagre também pode convidar a justificar. Questões.